Olá a você que nos acompanha pela JFTV no canal 35.1 e também pelo YouTube. Começa agora mais uma edição do Câmara Debate, um espaço plural para discutir ideias e debater a nossa cidade. Por aqui sempre vamos convidar vereadores e especialistas para debater com profundidade um tema representado por uma questão. Também participarão desse espaço a população e jornalistas convidados. Mais uma vez, o mediador do programa sou eu, Ricardo Ribeiro. Neste 6º programa, levantaremos a questão: a zona rural de Juiz de Fora está abandonada? Assista ao vídeo que levanta as primeiras perguntas sobre o tema. A zona rural de Juiz de Fora ocupa quase 85% de todo o território do município, dividida em 5 distritos rurais. É uma área gigantesca, essencial para o abastecimento, para a economia e para a identidade da cidade. São mais de 2.000 quilômetros de estradas rurais e o estado dessas vias, por vezes, é precário. Quando a estrada não ajuda, o aluno perde aula, o atendimento de saúde demora a chegar e o produtor perde seus produtos. A agricultura familiar continua protagonista. Mais de 70% das propriedades rurais da região são familiares e a produção de leite segue sendo a principal atividade econômica de muitos distritos. Temos também como uma fortaleza a organização dos produtores pelo associativismo e um dos maiores calendários de eventos rurais de uma cidade, com 12 torneios leiteiros. Se de um lado há falta de estrutura, do outro existe potencial. O Câmara Debate discute hoje: a zona rural de Juiz de Fora está abandonada? Bom, para debater essa questão, convidamos hoje o vereador João do Joaninho, do PSB, que é presidente da Comissão de Agropecuária aqui da Câmara Municipal, e o vereador Marlon Siqueira, do MDB, que também é membro desta comissão. Participam ainda o Osni Pessamilho, que é presidente do Sindicato Rural de Juiz de Fora, e o Vladimir Leon, que é consultor técnico agropecuário. Bom, primeiro a gente vai começar ouvindo os vereadores. Quero agradecer de antemão a todos pela presença aqui e dizer que isso é um espaço aqui para a gente conversar durante o programa, então a gente pode interagir a qualquer momento aqui e até a gente faz esse incentivo para que aconteça, para não ficar um sistema de perguntas e respostas. Vereador Marlon, a cidade aproveita todo esse espaço que a zona rural de Juiz de Fora tem? Ricardo, primeiramente, boa tarde, agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui debatendo, meu colega vereador João do Joaninho, que novamente retornando à Câmara, enriquecendo o debate sobre a zona rural da nossa cidade. A gente sabe que ele é um grande defensor e está aí ao lado dele, a gente soma força para que o poder público possa entregar algo melhor para o nosso produtor rural, para os moradores da zona rural. Cumprimentar o Osni, presidente recém-eleito aí do Sindicato Rural de Juiz de Fora, e abriga mais 5 cidades, né, Osni? Sim. Então tem um papel também muito importante, uma pessoa do campo, eu tenho certeza de que vai realizar um grande trabalho. E o nosso amigo Vladimir, tive a oportunidade de trabalhar com o Vladimir quando fui secretário de Agropecuária. Ele era um grande entusiasta do Proleite aqui na nossa cidade, coordenava a equipe, e ele estar aqui é muito importante para que a gente possa debater. Mas quando eu li os dados que acabaram de falar, que 85% do nosso território está na zona rural, realmente a gente, então, é uma das várias vocações que Juiz de Fora tem. Se no passado a Manchester Mineira Industrial, a gente não pode deixar de falar também a questão da agropecuária e a bacia de leite. Nós tínhamos aqui o centro do gado leiteiro holandês, era aqui em Juiz de Fora, era uma entidade nacional que ficava aqui na nossa cidade. A Embrapa Gado de Leite é aqui na nossa cidade, a gente está no eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim. Então nós temos aqui realmente a possibilidade de alavancarmos negócios, seja de que monta for, principalmente quando a gente fala da zona rural, até mesmo por esse território vasto, e pelo passado, que também, que a gente tinha uma grande produção. Então, políticas públicas que possam atender essa nossa vocação, atender a população, o produtor rural, principalmente alimentar, com qualidade, o juiz-forano, os residentes na Zona da Mata e até fora do estado, eu acho que a gente está deixando de retornar uma oportunidade que nos foi dada, com estarmos aqui nesse eixo tão interessante no Brasil, principalmente na região sudeste, precisa ser melhor aproveitado.
Vereador João Joaninho, esse espaço da Zona Rural de Juiz de Fora, ele é bem aproveitado hoje? Olha, eu acho que tivemos, cada direcionamento das prefeituras, a gente como vereador, a gente está sempre cobrando, porque a gente está aqui para fazer lei e tudo, né? Como o Marlon falou aí. A gente tem que batalhar, um vereador atuante, eu estive fora da casa um tempo, onde eu cumprimento aí o Vladimir, que é um técnico, trabalhou muito tempo, inclusive prestando serviço para a agropecuária, sabe tudo de área rural. O Osni agora, que é o nosso presidente do sindicato, veio com força, né? Somando lá com o conhecimento do Dominguinho, vai fazer um ótimo trabalho lá, mas a área rural ainda peca com muita coisa, né? Eu acho que abandonada é um nome muito forte, né? Do início aí da apresentação. Eu acho que ganhamos sim com o trabalho da prefeitura, as estradas, as pontes substituídas, muitas delas substituídas, muito tem que fazer ainda para a estrada rural e melhorar muitas entradas do sítio. Inclusive eu tive que fazer uma lei agora, porque da porteira para dentro não estava entrando, né? E o maquinário não entra, com isso o caminhão do leite não vai no curral, a Kombi escolar, o micro-ondas que está agora, não chega até próximo ao curral, onde a casa do caseiro tudo fica próximo. Então, crianças têm que estavam andando ali, sol e chuva, e as pessoas às vezes tinham que transportar o leite até na estrada principal, por motivo que a prefeitura tomou uma decisão que da porteira para dentro não passava, porque tivemos outros problemas aqui na Câmara também de estar fazendo e estar falando que está fazendo particular. Não é isso. Então, em cima dessa lei agora, não vai ter esse motivo. No outro mandato anterior, eu fiz da aração de terra, de maquinário agrícola e até também de patrulhamento, porque às vezes muita está numa divisa, vamos supor, Santa Bárbara com Monte Verde, com Juiz de Fora. E o que acontece? Escoava a produção daquele sitiante, fazendeiro, para Juiz de Fora, mas já estava dentro do perímetro da outra cidade. O maquinário não podia atender. Fizemos essa lei. Tudo que depende da Câmara aqui, eu, mais o vereador Marlon, está mais interagindo na área rural. Então a gente está atento. Eu voltei atento, já estava, mas eu acho assim, muita coisa está sendo feita, muita coisa está para fazer. Muita coisa está para fazer. Na agropecuária, temos lá uma secretária agora muito atuante, que é a Val, mas está muito sem força, porque dividir a área rural desagregou muita coisa positiva que tinha na agropecuária para ajudar o homem do campo, para ajudar o produtor. Tirar da área rural ficou muito pouco. E o pouco que ficou não está dando conta, porque também não deixaram um orçamento para que tocasse isso. Os tratores da área rural já é um problema. Não funcionaram esse ano. Não tem trator. Todo mundo que quiser contrata lá para silagem, para arar, para plantio. Isso aí é um caos para o homem do campo. Então, na mesma hora que eu vejo assim, esse mandato que eu estou e que eu já estive acompanhando antes, fazer bastante coisa para a área rural, mas às vezes o fundamental está esquecendo, né? Então, agora com a força do sindicato, às vezes associando em certas coisas na agropecuária, a gente tentar levantar esse atendimento para o homem do campo e junto com a base que a gente do governo, a gente está ajudando no que pode, né? A gente leva a mão até onde pode, mas a gente está levando a mão, porque se o povo elege prefeito, por que nós vamos ser contra em travar alguma coisa? Não, o que é bom é bom. Agora, o que está faltando, nós estamos atentos e vamos trabalhar. Eu vou deixar o Osni por último, porque ele assumiu recentemente a presidência do Sindicato Rural, para dar uma explanação melhor nessa primeira pergunta. Mas antes eu queria ouvir do Vladimir, pela sua experiência, Vladimir, na zona rural, o que hoje mais funciona e o que é aquilo que mais precisa de atenção? Primeiro, boa tarde, né? Como o Marlon já falou, no passado, Juiz de Fora, a Zona da Mata Mineira, foi uma das maiores e das mais importantes bacias leiteiras. A gente tem visto que as bacias leiteiras, elas migram de tempo em tempo pelo país. E hoje, infelizmente, não são mais essa bacia leiteira tão importante para o Senado Nacional. Porém, das propriedades rurais que a gente tem em Juiz de Fora, o que se ainda mais se adequada e o que temos mais de cultura ainda é a produção de leite. Então, a gente precisa entender que vamos continuar sendo produtores de leite. A gente tem propriedades com volumes menores, agricultores familiares e mesmo as que não são
são propriedades com volumes menores de leite, devido à topografia, devido a o que a gente tem de acesso em Juiz de Fora. Concordo que o primeiro ponto que a gente precisa para a zona rural é a questão de estrada. Sem estrada para chegar em insumo, sem estrada para sair em insumo, a gente não consegue produzir e a gente não consegue fazer com que tanto os produtores de cultura familiar como que os funcionários fiquem nas propriedades na zona rural. Eu acho que a gente vem passando por um período realmente de um certo abandono quando a gente leva em relação, comparando com o passado da prefeitura na zona rural, né? Hoje a gente não tem mais as questões da nossa Secretaria de Agropecuária tão atuante como foi no passado. A gente perdeu um pouco essa questão de referência de Secretaria de Pecuária. Hoje, muito do que a Secretaria fornece, isso ficou tudo via o site, e isso perde um pouco o contato. A gente ainda tem, na sua grande maioria, na zona rural, as pessoas de mais idades, que tem um pouco de dificuldade quanto a esse tipo de serviço, né? A questão da mecanização não está funcionando, ela deixa com que a Secretaria, deixa que a Prefeitura não esteja atuante também na zona rural. Se a gente parar para pensar, os 3 principais trabalhos que a Secretaria de Pecuária, que a Prefeitura tinha na zona rural de Juiz de Fora, era estrada, patrulha mecanizada e o Proleite. São as 3 mais deficientes hoje, né, no atual momento. Então, com isso, a Prefeitura parou de estar atuante. Hoje a gente tem maior atuação da Prefeitura de Juiz de Fora justamente nos torneios leiteiros. Lembrando que a função do torneio leiteiro é celebrar o resultado de uma evolução, né, da questão genética, uma evolução de um trabalho, de uma vida. Então a gente precisa que essa evolução continue acontecendo para que o torneio leiteiro continue mostrando o resultado, né, dessa evolução lá do campo. Iosni, e quais são os seus desafios aí à frente da presidência do Sindicato Rural agora? Tá. Boa tarde a todos. Eu sou produtor rural há mais de 40 anos e sou sindicalizado também há 40 anos e fui eleito agora presidente do Sindicato Rural. E conforme já se foi falado aí, Juiz de Fora já teve uma situação bem mais confortável quando tinha a Secretaria de Agropecuária na parte mecanizada, que dava uma atenção muito boa, muito especial para os produtores rurais. E o parque de exposição também, que nós tínhamos o parque de exposição, que de qualquer forma todo ano tinha lá os eventos, as festas, os leilões, e o parque também hoje, conforme todos sabem, já não existe mais. E eu vejo assim, no momento, e até por sinal já era para ter sido criado, formado, era uma cooperativa sem fins lucrativos para a gente fazer a compra dos insumos para os produtores rurais, que eu acredito que vai nos ajudar muito, porque no momento de dificuldade, conforme estamos aí com o preço do leite, você vê que já é o 6º mês consecutivo de baixa de leite. E com isso, quem se programou, quem fez dívida, contando que ia receber o preço do leite, um preço satisfatório, e nada disso aconteceu. Então, todos os produtores estão numa situação bem desconfortável. E principalmente por quê? Porque nós estamos comprando mal e estamos vendendo mal. Então eu vejo uma necessidade muito grande, mas muito grande mesmo, da gente formar uma cooperativa, repetindo, para essa compra desses produtos direto e repassar para os produtores rurais. E mais para frente, na hora certa, na hora oportuna, fazer um apanhado, um levantamento e dividir em blocos, formar uns grupos para a gente conseguir um volume de leite maior para a gente negociar com os laticínios. Exatamente, para a gente conseguir um preço melhor e a gente voltar, ou seja, ou ganhar na compra e na venda, para que a gente possa conseguir a manter a bacia leiteira, que Juiz de Fora, na realidade, ela é dividida mais ou menos, e o forte, o percentual maior,
é voltada para o leite, segundo o gado do corte, e o terceiro, que é o hortifruti, né? Legumes e verdura. E um pouco de mel, eucalipto, mas o forte mesmo no momento é o leite. Então eu acho, e por isso que eu estou trabalhando e estou pedindo ajuda a todos, e vamos, se Deus quiser, a gente criar, formar, implantar esse sistema de cooperativa, que eu acredito que vai trazer um resultado muito bom para nós. E devido a essa situação difícil que o produtor está no momento, eu acredito que, da mesma forma que a Braquiara foi a salvação da pecuária de leite, eu acredito que essa cooperativa aqui na nossa região, principalmente em Juiz de Fora, vai ser a salvação do produtor rural. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre os serviços que são oferecidos para a população da área rural, né? Transporte, segurança, saúde, educação. Como é que a gente sabe que não é o mesmo serviço oferecido à população da área urbana por conta da distância, outras limitações estruturais. Mas, de um modo geral, ele hoje está positivo? Como é que está hoje? Ricardo, eu já fiz até um comentário aqui na plenária da Câmara, né? Porque tudo que é de menor qualidade, podemos dizer assim, vai para a zona rural. Se a gente tem um ônibus urbano, que a prestadora, a concessionária, né, ela tem aí em torno de 450 ônibus, os piores vão para a zona rural. Então, se está faltando médico na zona urbana, tira da zona rural, traz ele aqui para a zona urbana. Enfim, e realmente esse vetor, né, de acharmos que para a zona rural deve ficar em segundo plano, e por isso que existe a nossa defesa, mim, vereador João do Joaninho, aqui dentro dessa casa, é o contrário. A gente quer coisas de qualidade na zona rural. A gente quer o melhor ônibus, né, os médicos disponíveis, unidades básicas de saúde funcionando da melhor maneira, porque quando a gente percebe lá no passado o êxodo rural, né, a saída do homem do campo para as grandes cidades, houve um inchaço das grandes cidades, você vê uma favelização muito grande, a gente presencia isso aqui na nossa cidade. E uma cidade com 85% de zona rural, muitas dessas regiões podendo fazer ali uma agricultura de primeira qualidade, e ela não sendo incentivada, né, tendo subsídios governamentais, realmente a saída do homem do campo vai continuar acontecendo vindo aqui para a zona urbana. Então a gente precisa, isso é tudo uma questão até urbanística mesmo, né, favorecer para que o homem fixe no campo, né, e para que isso possa acontecer, isso tem que ser uma política de Estado. Olha, mas o que está acontecendo? A competitividade do leite da Argentina, que entra o leite em pó aqui e faz abaixar o nosso leite. Faz necessário uma política nacional para a gente proteger as pessoas que estão no campo. Eu tive a oportunidade de estar aí junto à China, representando a Câmara Municipal de Juiz de Fora, né, na China. Quando a gente sentava lá com o poder público lá, empresários, eles querem saber mesmo o que nós produzimos de alimento. Né? A nossa área agricultável é maior do que a área deles. A gente tem 270 milhões de habitantes, lá tem 1,4 bilhões. Então, eles veem um potencial muito grande no nosso país de produção, né, e de servir. O Brasil é o celeiro do mundo. Minha falecida avó sempre falava, aqui é o celeiro do mundo. Não esqueço disso. Então, realmente, se a gente não cuidar da nossa vocação, né, para que a gente possa aí melhorar o nosso urbanismo e dar qualidade de vida às pessoas e um ganho financeiro para as famílias, através de incentivos. Né? Lá o subsídio, lá tem na China são 1 milhão de tratores monitoráveis em tempo real pelo governo, para saber se realmente ele está tendo produção, e são todos subsidiados pelo próprio governo. A gente tem aqui uma dificuldade danada, a gente estava conversando com o Vladimir aqui antes, as emendas parlamentares, deputados conseguem enviar uma máquina agrícola para cá, mas agora a gente está com problema de não ter a mão de obra aqui. Estou falando no caso de Juiz de Fora, então a gente precisa também de rever políticas internas aqui para que a gente possa terceirizar a nossa mecanização agrícola ou fazer mais concursos para trazer pessoas que têm ali, que trabalham, né, com os tratoristas, né, nesses implementos agrícolas. Enfim, algo tem que ser feito, né? Porque realmente de uns anos para cá deu uma caída muito grande, né? O Osni falou com relação ao nosso parque de exposição, Juiz de Fora é a capital da Zona da Mata, né? A gente tem na BR-040 ali, eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, que a gente precisa de trazer aqui eventos de negócio na área da agropecuária, né?
Então, o agro ele é pujante, o agro cresce, e Juiz de Fora tem que aproveitar a sua vocação. Então, realmente, são esses alinhamentos que faz necessário, e conforme o vereador João Joaninho falou, né, tem a secretária Val que chegou aí, uma excelente pessoa, está com muita vontade de crescer, está com várias ideias muito importantes. Teve esse final de semana agora, na sexta-feira, o segundo concurso de queijo Minas Frescal, aqui, né, onde ela pôde, ali se seronar, encontramos lá, a Cosnis estava lá também, enfim. Como a gente está vendo a precificação do leite muito pequena, a possibilidade de agregar valor a isso, realmente é o produtor também fazer um queijo. Enfim, uma outra oportunidade, né? Então, se o leite está pagando pouco, agregando valor através dos laticínios, também é uma possibilidade muito grande. Eu parabenizar a Val, né, por idealizando aí todo esse concurso, ela está muito focada nisso. Enfim, realmente faz necessário sentarmos todos juntos. O Legislativo está aqui para ajudar o Executivo, que a gente não queremos ali, a gente sabe, né, que a eleição houve, a prefeita que está ali, democraticamente, ela que detém as diretrizes, mas a Câmara Municipal, ela é muito, são mais pessoas, muitas das vezes a gente está recebendo, conversando mais com o produtor rural, a gente tem muita ideia boa também. Então, tem que ter esse entendimento, né, e ter um vetor aí de crescimento, caminharmos juntos. O João, Juiz de Fora é uma cidade, uma das poucas cidades que não tem mais exposição agropecuária, né? É verdade, nós tivemos uma perca muito grande disso aí, de espaço, né? Começando a falar por esse lado aí. Agora, meses atrás, perdemos aí, a gente podia fazer a queima do alho aqui, uma turma de cavaleiro, de mulher que a gente reúne, né? Nos gerais. E, infelizmente, eu tive que ligar para o Milim e arrumar um espaço de exposição lá, de chácara. Foi para lá, estava aqui tudo para a gente fazer, não conseguimos espaço, entendeu? Então vem assim, só degradando aí a parte onde reúne o homem do campo, seja a parte equestre, seja a parte de animal, que antes a gente colhia os frutos de todos os torneios leiteiros, né? E o Vladimir foi bem sensato no que ele falou, o torneio leiteiro é para garear o ano inteiro que teve de melhoria nos corrais, nos sítios, nas fazendas, e participar do torneio leiteiro, vir para a exposição agropecuária com as melhores animais, com as melhores genéticas. E nós perdemos o fio da meada. Isso aí parou, né? Aí, voltando para o transporte, igual eu pergunto, transporte, saúde. O transporte, nós estamos desqualificados. A área rural está desqualificada no transporte. Por quê? Os piores carros vai para lá. O vereador Marco foi incisivo nisso aí. É uma pura realidade. Pessoas ligando, quebrou o ônibus uma vez, quebra duas, quebra três, perdeu o emprego. Não é só uma pessoa, é coisa séria. Pô, tem padeiros que saem de madrugada, pegam um ônibus de 4 e poucas, 5 horas, para estar aqui 6 e pouca e tal. Tem outras coisas mais, que nem imagina. Então o transporte é fundamental. Porque a gente já sofre com as estradas. Tudo bem. Do tempo que eu estou vereador, que já é o 4º mandato, nós não podemos até reclamar. Melhorou muito, tem muita coisa para fazer, mas já melhorou. Deu essa... Mas no restante, no caso, empresa de ônibus, nós estamos desqualificados, que vem essa licitação e que vem colocar em dia. Porque quando... Eu já estou brigando já com esse povo da licitação, brigando assim. Já estou... sabendo deles o que é isso. Porque quando veio a pandemia, tiraram 100 linhas de ônibus. Inclusive de área rural, horário de ônibus, tiraram. Pandemia, tirou. Quando acabou a pandemia, não voltou. Agora está falando que vai voltar com 100 linhas de ônibus. Não vai implantar 100 linhas de ônibus. Vai devolver que tinha na pandemia, Juiz de Fora cresceu, estamos ficando para trás. Quer fazer bonito? Tem que voltar com 200 linhas. Porque aí atende, porque Juiz de Fora cresceu, entendeu, Zé? Então, assim, é um debate muito forte na parte de transporte. Se falando de saúde, a área rural só foi a decadência. Primeiro passou os postos médicos trabalhar meio expediente só. Se o médico sai de férias, não tem para substituir. Fica lá 30 dias ou mais sem médico. Dentista, estou lá brigando lá com o secretário de saúde. Ficou agora de fazer uma licitação para o dentista, que os dentistas daqui, os médicos daqui, não querem ir para a área rural. Eles que tem que andar de carro, não quer. Às vezes tem que pegar uma estrada de chão. Tem posto médico, tem estrada de chão. Não quer, porque não está dando conta daqui, está faltando médico. Problema da saúde, muito,
quase 100%, é falta de médico. Eles querem trabalhar, não querem trabalhar para a SUS, que o SUS paga pouco. Então é uma cadeia de problema em área rural só ficando sucateado. Agora, fui visitar escolas na área rural, tá as crianças lá tendo que dar remédio à diretora da escola mandar para casa, porque não tem um dentista lá na cadeira para sentar com a criança da escola. Estou falando nós lá do homem do campo, do curral, que já não tem vez. Porque o cara tem que tirar leite, fazer de tudo, sair correndo para ir no posto médico. Ah, já deu as 7 consultas, não sei quantas lá, meio-dia, vai embora. Não tá atendendo. Vem aqui para o Juiz de Fora para ver a situação. Então é o seguinte, problemas generalizados. Segurança na área rural está um crime. Eles estão fazendo o que quer na área rural, os bandidos. O Mato sabe disso, está aí, reclamação direta aí na Câmara aí, todos nós sabemos aqui, em todas as regiões. Vai lá, rouba, assalta, vai, bate na porta, pede uma água e chega com arma, leva tudo que tem, judia, amarra, machuca as pessoas. O que nós fizemos agora? Fizemos uma lei aí, participei, foi eu, Juraci, acho que a Letícia, para essas câmaras, né, de monitoramento, que tem só nas entradas dos distritos. Já foi um avanço desse governo, entendeu? Eu não estou falando desse governo, os problemas generalizados, não estou focando nesse governo, vem de governo que não é feito. E está sendo feito muita coisa agora, mas está em falta. Fizemos uma medição todinho, meu gabinete, com a Secretaria de Segurança, e fomos nos pontos, nas encruzilhadas, todas de Juiz de Fora, para amarrar. Tem a câmera ali, ó, porque a câmera ela fica 24 horas ligada na Secretaria de Segurança, né? Então, não é que a câmera vai prender o bandido, mas o bandido sabe se ele passar de moto carregando isso, ou de carro, a placa, caminhão de boi é levado e ninguém acha. Sai de madrugada, carrega caminhão de boi no sítio, encosta, leva, acabou. Passa aqueles radar na BR, não sabe nem o que... Então, estamos batalhando, vai ter que ter verba, vai ter que ter tudo, mas se não der o pontapé e começar para saber o que é o que pega. Celular, pô, tem os grupos, é o que salva aí na área rural, Vladimir, porque o celular, um dos lugares que pega, faz aqueles grupos, ó, fica, ó, um carro tá passando aí, o outro cerca ali, mas também, depois que fizeram o Minos Comunicadores, que ainda foi na época do Anastasia, do Aécio, teve o Minos Comunicadores, foi para os distritos, mas os distritos na época eram só 3. Agora passou a lei, fez o distrito de novo, tudo. Monte Verde virou bairro, virou distrito. Maitá virou. Aí chegou lá, pacata, não é da Vivo, uma antena, que já foi, eu voltei, agora já estava implantado. Você vê o crime. Meteram uma antena celular da Claro dentro do campo do Maitá, dentro de uma grota. Só pega as casas ali e o homem do campo. Não chega sinal. Por quê? Porque eles tinham que subir lá no morro, colocar lá em cima. As pessoas cobram, às vezes, não quer gastar o sinal, quer receber do governo para implantar, não quer, ficou baixo, não pega, e aí vai. Agora estamos entrando, estamos levantando, vamos brigar, mas é muito serviço. A área rural, infelizmente, temos que fazer muito. E a gente quase que, né, você vê de 23, os que puxam mais, eu entrei, é o Marlon aí, é muito pouco. Só que o que a gente pede ali, em nível de área rural, eles abraçam com nós, estão tocando e vão apertar o governo aí, que da Margarida é o governo que está aí agora para atender a gente no homem do campo, principalmente defender o homem do campo. A gente vai ouvir mais o Vladimir e o Osni. Vamos fazer um rápido intervalo, né? Esse primeiro bloco para o segundo. Nosso debate retorna já, ouvindo também jornalistas, convidados e a população. Voltamos daqui a pouco, é bem rápido.
Estamos de volta com o programa Câmara Debate. A questão em debate hoje é uma pergunta, na verdade. A zona rural de Juiz de Fora está abandonada? A proposta é convidar também sempre um jornalista para participar do nosso debate, nosso programa. E a primeira pergunta é do jornalista Ricardo Miranda, do jornal O Farol. Vamos acompanhar. E aí, pessoal, sou o Ricardo Miranda, do jornal O Farol e agora também no Jornal Concreto. A minha pergunta envolve o orçamento de 2026, que começou a tramitar na Câmara. A pasta de agropecuária e agricultura, ela vai ter em 2026 6 milhões a menos do que teve esse ano, que já foi um ano difícil para a zona rural aí. Então, como é que a gente vai fazer para a gente conseguir lidar com essa escassez de recursos no próximo ano aí, pensando no pessoal que mora na nossa zona rural? Um grande abraço e bom programa para vocês. Essa é uma pergunta mais pro João e pro Marlon, né? Como é que vocês votaram aí o orçamento? Ô, João, a gente estava até discutindo isso outro dia e a gente comunga da mesma opinião, né? Quando a gente manifestou na plenária o esvaziamento da Secretaria de Agropecuária, né? Tiraram-se as feiras da agropecuária, que antes era quem fazia o monitoramento, a merenda escolar, os programas sociais de alimento também com relação às cestas básicas, enfim. Então, realmente, tem uma explicação. Essa explicação é porque essas pastas foram realocadas em outros municípios, né, pela prefeitura. Então, houve, isso a gente ficou, né, João, a gente manifestou mesmo pesaroso, porque esvazia a secretaria. Então, ela precisa realmente de alinhar os planos da merenda escolar, os planos da assistência social, das próprias feiras, com o produtor rural, né? Então, assim, é uma maneira, a mesma secretaria está cuidando de situações que falam entre si, né? E ao tirar isso para uma outra secretaria, perde, né, aquela oportunidade de dar ganho ao produtor rural e até de você ter uma feira mais qualificada, né, você ter uma merenda mais qualificada, ter olhos melhores do produtor rural, que é da Secretaria de Agropecuária. Então, isso que é a pergunta do jornalista Ricardo Miranda tem essa explicação, porque esse recurso ele foi distribuído pela Prefeitura, né? Pessoalmente, eu discordo, o João também, né, a gente falou isso aí, que esse esvaziamento faz com que a secretária que tenha não só de boa vontade ela vive, ela precisa realmente de recursos. E eu e o João, não estou falando, João, no seu nome, porque a gente sentou e falou isso mesmo. A gente vai sentar, verificar esse orçamento e vai dar uma melhorada nela lá, né, para que, enfim, entrar com as emendas orçamentais para que a gente possa não deixar a secretaria tão desguarnecida assim, né? Realmente ela enfraqueceu muito. Na primeira conversa minha que nós tivemos aqui, eu falei, fatiaram a Secretaria Agropecuária. Com isso, é lógico que se fatiaram, parte dos recursos foi para onde levar aquele tipo de situação, seja merenda escolar, seja, né? Então, o que acontece? Com isso, ficou assim, como se diz, não tão fortalecido igual era. E para o homem do campo, tudo é ligado lá. Se o mercado municipal é alimentar de quê? De frutas, verduras, legumes. Não tem o controle. A agropecuária não tem o controle do mercado municipal. O mercado municipal é ligado a quê? Quem produz? É o homem do campo? Vem do Ceasa, vem de outra cidadezinha, vem uma quantidade de coisa aqui de Juiz de Fora. Perdeu. Nós não temos essa conduta, né? Mas tudo bem, é gestão, a gente tem que respeitar. Mas do jeito que a agropecuária está, no momento, se a gente não tiver intervenção, igual o vereador Marlon tem preocupação, e eu também tenho, a gente vamos fazer algum emenda no orçamento, vamos fazer nós dois, já combinamos, para fortalecer a agropecuária, para a gente poder, até então, entender o que o governo realmente quer, porque também a gente não pode bater de frente no orçamento, mas com certeza já estão avisados, nós vamos agir conforme manda a lei, para que atenda mais a área rural, que atenda o homem do campo, atenda as escolas, enfim, não vai ficar nada fora. Só que, como se diz, nós somos dois, vamos trabalhar em cima do orçamento, mas não era para ser assim. A área rural está precisando de muita coisa ligada ao homem do campo. A área rural
assim, como se falou, melhorou muito, mas está faltando muita coisa. Nesse momento que nós fomos trabalhar a área rural, rodar a área rural pelas câmaras, né, para dar mais segurança, a minha equipe saiu anotando todas as encruzilhadas. Se você pegar um carro aqui agora de noite, nós que conhecemos, agora, se você faz um evento, não interessa, uma ambulância, não tem uma placa. Acabou, enferrujou, apodreceu. Eu acho que a última vez que fez essas placas foi quando eu estava vereador, que eu fui e fez. A Cetra, na época era Cetra. Fez as placas tudo bonitinho, colocou, porque tem que entender também. Vai para tal lugar, vai para tal lugar. Eu sei tudo, nasci, rodei tudo. Tem um assessor de gabinete que sabe tudo também, que é da Polícia Militar. Então, para nós não tem dificuldade. Mas pegar um cara da prefeitura aí, essa turma jovem que tá da prefeitura aí, não conhece a agropecuária e acha que vai tratando a agropecuária e o homem do campo, assim, como, né? Lá não tem voto, lá isso e aquilo. E a gente tem sofrido com isso. E tem muito voto, tá? Você falou em homem do campo, a gente vai ouvir, então, quem vive isso no dia a dia, né? Que é a população. Meu nome é Esté. Eu gostaria de saber por que as UBS da zona rural não são atendidas igual às outras. E aí, Vladimir? Eu moro na zona rural de Juiz de Fora também, já tem desde 2008. Parte de saúde, a gente tinha as pessoas que iam de casa em casa, né, saúde da família, né? Hoje a gente vê bem reduzido. O período de permanência dos médicos é bem reduzido, né? A verdade é que sim, a zona rural como um todo, a gente precisa de ações a curto, médio e longo prazo, sabe? Para poder a gente conseguir acertar isso. E quando a gente pensa de curto prazo, eu acho que saúde, deslocamento, segurança eram prioridades, sabe? Então acho que realmente a gente precisava melhorar. E sem contar que desafogando totalmente as UBS da cidade, a gente tendo a melhor qualidade dessas UBS da zona rural, né? A atenção primária não faz muito sentido vocês saírem para ser atendido em Juiz de Fora. Hoje a gente vê, é bem localizada, a gente vê a questão de Benfica atendendo aquela região da zona norte ali, Paula Lima, Varginha, a gente vê bastante pessoas sendo atendidas lá. São Pedro e Santa Luzia atendendo a turma de Monte Verde, aqui para cima, né? Então a gente vê que se as UBS das zonas rurais funcionassem conforme deveriam funcionar, a gente conseguiria desafogar bastante as aqui da cidade. Ó. O problema é essa turma cansada de ficar na zona rural e vir tudo para cá, hein, Osni? É verdade. Mas aí, voltando ao assunto lá do Parque de Exposição, que essa ideia minha, devido eu conhecer a dificuldade do produtor rural e vem já desenhando essa cooperativa devido às viagens que eu sempre viajei muito e sempre participei nas exposições de dia de campo. Eu cheguei a viajar 400 quilômetros para participar de dia de campo. Então, visitei várias exposições, conforme eu fui agora na última em Carmo de Minas, e lá o Sindicato Rural e a cooperativa que eles criaram lá é dentro do Parque de Exposição. Então, você vê que ali centraliza o pessoal do meio rural praticamente lá no Parque de Exposição. Lá já está o sindicato, a UIMA também já está lá no Parque de Exposição, e mais essa cooperativa. E essa cooperativa, o pessoal lá está numa satisfação, uma coisa monstruosa, porque o forte deles lá é o café, e o café está em alta, né? Então, eles vendendo o café num preço bom e comprando os insumos num preço baixo, aí a margem está sendo bem diferente, bem melhor para eles, né, do que o do leite. Então, já nos meus planos, meus projetos, seria que, se Deus quiser, a gente formar essa cooperativa, que o ideal seria o galpão, seria usar um daqueles galpões lá do Parque de Exposição, né? Mas, conforme falei, infelizmente, já não vai ter essa possibilidade mais. Mas não é por causa disso que nós vamos desanimar. Se Deus quiser, nós vamos ir em frente.
Outra peça muito importante também que eu acho que há uma necessidade muito grande aqui para Juiz de Fora seria um laboratório de análise de terra, que não tem aqui na região. Pra você ter uma ideia, aqui, nossas terras de Juiz de Fora e da região vai para a Universidade Federal de Viçosa e Lavras. Muitas das vezes a gente manda um resultado, manda uma terra hoje, você vai receber o resultado depois de 4, 5 meses. Aí nós já plantamos o milho, já colhemos a safra e o resultado ainda não chegou, porque é uma demanda muito grande. Os laboratórios não comportam em fazer as análises no tempo certo e preciso. A Universidade Federal aqui não tem um serviço? Não tem. Tem, mas parece que nunca funcionou, já funcionou. A gente tem 5 faculdades hoje de veterinário, a gente não tem nada de agronomia. O mais perto que já se tentou foi Rio Pomba, funcionou um período, o técnico... Eu ia perguntar do IFET também. Então, o IFET teve no passado, ficou, se não me engano, 3 anos e não deu continuidade. Então já comecei, essa semana retrasada, já comecei a trabalhar em cima disso, tive já uma reunião com o pessoal da Ematerra, eles também vão dar uma força muito grande, eles têm interesse que tem esse laboratório aqui em Juiz de Fora. Então já pedi a eles também que, para ser sincero, eu não sei quais os equipamentos. E parece que aí já ficar de fornecer para mim os equipamentos, que já tem o presidente da Câmara que prontificou, se eu trouxer já esse orçamento e passar para ele, que ele vai conseguir adquirir esse equipamento para nós. Então acho também isso muito importante, esse laboratório de análise de terra aqui em Juiz de Fora. Uma sugestão, João, que poderia também ajudar é o próprio Simpar ou Ampar, né? São são consórcios e associações que trabalham com prefeituras da região. E outra coisa também que foi agora já projetado o trimestre lá do Sindicato Rural, eu criei lá um espaço para aquele pequeno produtor até 3 hectares ele pagar uma coisa insignificante. Para exatamente também, e estão entrando numa campanha de sindicalização, chamando o produtor, o pequeno, o médio, o grande, for para sindicalizar, para nós fazer o sindicato ficar um sindicato bem forte, para a gente voltar também, ou começar a trabalhar direto com o produtor rural, ser um sindicalizado do produtor rural, que no momento não está sendo feito esse trabalho, como não tem sido feito. Então nós vamos trabalhar um sindicato forte, voltado para o produtor rural. Participar dos torneios leiteiros e outros cursos, conforme também já existe uma parceria com o Senar e a FAENG, que já está sendo feita uma faixa de 200 a 250 cursos por ano. E vamos fortalecer isso mais também, conversando também com a secretária do antigo Aval, e na possibilidade também dela encaminhar alunos, digamos assim, para fortalecer mais esses cursos, para mais gente, cursos de queijo e outros mais, para exatamente para a gente poder, às vezes, implantar mais sistema de pequenos laticínios e aumentar essa produção também, que eu acho que é muito importante para nós. E estive também com o presidente da Associação do Legumes e Verduras ali do Linhares, e estava conversando com ele, e eu estava perguntando para ele, porque é impressionante a quantidade de caminhões que a gente vê distribuindo legumes e verdura aqui em Juiz de Fora. Então, como se diz, a bacia, a cidade de Juiz de Fora, parece que está com quase 600 mil habitantes, e tem uma produção só de 10% de legumes e verdura. 90% vem de fora. Como se diz, estão trazendo, vendendo, pegando nosso dinheiro e indo embora. Então, já tem uma reunião também marcada com esse presidente, para ver o que a gente pode fazer também, para poder ver se melhora o crescimento dessa plantação e o aumento de legumes e verduras aqui em Juiz de Fora, para melhorar também a arrecadação aqui para nós, para o produtor. Muito bem, vamos a mais uma pergunta então das ruas.
Meu nome é Cristina. Eu gostaria de saber dos vereadores a respeito do transporte escolar na zona rural para as crianças. Já falando um pouco aí anterior, uma pergunta que qualquer pai de aluno, qualquer funcionário lá que tem, tivemos um problema agora que, né, graças a Deus foi solucionado, de transporte escolar, de família que às vezes tem criança, aí o carro já está cheio, aí tem que abrir um outro carro, porque às vezes tem isso também, tem às vezes o funcionário que trabalha para aquele empregador, aí daí tantos meses não dá certo ali por algum motivo, aí muda de outro, aí os filhos vão junto. Então tem problemas generalizados, e às vezes para a diretora ou para a secretaria, que hoje é Secretaria de Transporte, que é até responsável por esses carros, não é só a educação. Então acontece muito, agora praticamente um ano que eu já estou de volta aí, a quantidade de coisas que já veio para mim sobre o transporte escolar, sobre as qualidades dos carros, mas é a tal de licitação, não olha a cara e o coração. Aconteceu com o ITR nosso. Você acredita, nossas crianças são nossas, as escolas são nossas, tudo de fora, mas a empresa que transporta é lá do Acre, ganhou licitação aqui, aí põe responsáveis aqui, e que o cara está aqui para espremer, para sobrar o contrato, que os caras lá não querem saber. Quer dizer, eu já estou imaginando, não conheço quem é, entendeu? Estou aí só para salvar o homem do campo, né? Com os funcionários, que normalmente a pessoa trabalha aqui de fora, e o que está lá, que é o empregado, aquele funcionário parceiro que toca, às vezes, o movimento, é que tem as crianças e tudo. Então, melhorou muito o transporte escolar, mas tem muitas adaptações, tem muita coisa para acontecer. Então, a primeira que tem que ser, a resposta para essa senhora que falou, ir na diretora, levar no conhecimento o que está acontecendo, que a diretora vai filtrar, vai mandar para o gestor da pasta de transporte e ele sim vai adequar. E aí, não tenho o que dizer, estamos aqui na Câmara à disposição, né? Vamos supor, a bancada rural, né, Marlon? Quer complementar, Marlon? É importante, o João, ele mencionou antes uma legislação que ele entrou do porteiro para dentro da mecanização e também com relação ao patrulhamento das estradas vicinais, porque ele não pode entrar dentro da propriedade, e ele entrou com uma legislação que vai dar a seguridade da prefeitura fazer esse acesso de forma legal, autorizativo. E nós estendemos também para a Kombi escolar, né? Para o transporte escolar, porque muitas das vezes a porteira está aqui, mas a residência está lá longe, e o carro ir lá e voltar, isso é muito tranquilo, mas não em questão também a legislação não permite dentro de área particular. Então, é uma possibilidade nós também, né, através da legislação aqui na Câmara, apresentada por nós, eu, o vereador João do Joaninho, o porteiro para dentro do agricultor, estendermos também para o transporte escolar, né, uma maneira de dar acessibilidade ali. Quando você fez a pergunta, Ricardo, mas como que faz para a gente manter o homem do campo no campo? São pequenas situações, né, da dignidade, né, da rentabilidade, né? Então, assim, quando a ideia do associativismo, da escolaridade através do Senar, da possibilidade da porteira para dentro, da mecanização, né, do patronamento, da possibilidade do carro escolar, né, ir lá também entrar. Então, enfim, são situações de ter um melhor médico, os programas de saúde da família funcionando na zona rural. Então, são N situações que a gente vai ali pavimentar uma situação de tranquilidade para o homem do campo, de permanecer e gostar, né, e ali levar dignidade à sua família, né, através do seu suor, do seu trabalho. Então, é uma política macro, né, que são situações, conforme o Vladimir disse, né, de curto, médio e longo prazo. Então, tem que ter essa diretriz governamental, né? A gente precisa disso. E aqui na Câmara a gente adequando as legislações. No terceiro e último bloco, a gente vai falar um pouco do viés econômico, né, da zona rural. Até já.
Bom, estamos no terceiro e último bloco do nosso Câmara Debate, que queremos saber aí de você, né, a opinião também da gente aqui no estúdio. A zona rural de Juiz de Fora está abandonada? Entre agora nas redes sociais da Câmara e participe do debate. O endereço é Câmara Municipal JF e nos siga por lá. Bom, e seguimos o modelo do bloco anterior, em que a gente inicia também esse terceiro e último bloco, dando oportunidade a uma pergunta da imprensa, né? Quem vai fazer a pergunta aqui agora é a jornalista Désia Souza, da Rádio Itatiaia. Olá, meu nome é Désia Souza, sou jornalista na Rádio Itatiaia de Juiz de Fora. Eu gostaria que vocês nos explicassem como que é feito esse trabalho de fiscalização em relação à manutenção das estradas rurais do município, né? A área rural de Juiz de Fora é muito grande, muitos produtores dependem dessas estradas em bom estado de conservação, né? Para que as suas produções estejam em dia. O transporte, a logística é importante para muitos desses produtores. E é importante destacar que muitas estradas, embora estejam em áreas particulares, são estradas que servem também para passagem de outras pessoas, né, de outros moradores das regiões. E muitos produtores, e eu falo por experiência própria, às vezes tem que tirar dinheiro do próprio bolso para manter essa estrada em condições de trafegabilidade. Então, como que é feita essa fiscalização para garantir que a estrada esteja em boas condições? E a Désia fala por experiência própria mesmo, porque ela vive essa realidade já há bastante tempo na área rural. Osni, de que maneira que a estrada rural atrapalha, já que a gente vai trabalhar mais a parte econômica nesse bloco, de que maneira que a estrada rural ruim atrapalha a economia, o desenvolvimento do campo e com isso, né, prejudicando a própria cidade em termos de arrecadação? Exatamente, porque como se diz, é o vai e vem, né? Igual a produção de leite, outros mais grãos, outros produtos, se não tiver uma boa estrada, como que vai ter um bom escoamento, né? Como que o caminhão vai buscar, vai chegar e vai poder fazer as entregas. Então, as estradas já, na realidade, já teve uma boa melhora nos últimos anos, mas ainda precisa de melhorar bem mais ainda, para poder ficar bem tranquilo e bem saudável, para não só os moradores, como o transporte, para poder ir e voltar com tranquilidade. Às vezes, quando você fala de estrada rural, né, as pessoas ficam imaginando que é asfaltar tudo, né? Não é isso, né? Não é colocar asfaltamento. Né? Na verdade, nós tivemos uma perca grande ultimamente em manutenção de estrada, porque antes tinha os conservas de estrada, mantinha os conservas da estrada. Hoje não. Hoje, tudo bem, tá bom, vai uma retro e vai a patrol. Mas aquelas bueiras, a limpeza das bueiras, que a saída, o que é estrada? Se a estrada mantém, patrola, faz, e as bueiras estão ali, vem a chuva, a água escoa. O problema é a água andar dentro da estrada, é isso que sulapa, é isso que pura, é isso que dá e carro passando, né? Então, essa falta, essa economia que a prefeitura está tendo em não manter um conserva em cada região, tantos quilômetros, o cara tem o carrinho de mão. Conserva uma pessoa. Uma pessoa registrada pela prefeitura, sempre teve. Foram aposentando e não colocaram outros. Acho que hoje está bem pior. Né? Eu estou lá numa briga, mas para que reveja esse quadro? Aí o encarregado, as pessoas da prefeitura, preferem andar com a equipe e essa equipe ir fazendo serviço, mas isso não dá conta, não faz. Você vê que as margens da estrada rural tem hora que se fecham de mato, tem um perigo, os dois carros encontram ali, quando um carro grande e outro pequeno, porque é difícil ter equipe para roçada. Ainda mais quando a patroa passa, levanta a terra dos dois lados, não dá saída d'água. Quando tinha os conservas de estrada, respondendo a Désia, que ela sabe disso, com certeza, eu vi na pergunta dela uma realidade, né? E já falando para ela que esse lance da porteira para dentro, que agora, tanto como escolar, como está autorizativo, a prefeitura não precisa ficar com medo, porque tem a lei que protege, né, mano?
a gente fala o seguinte, falta, se tem o conserve, que o ano inteiro ali, e a pessoa pega para trabalhar, uma enxadada, o dia inteiro ali, ó, vai aqui, vai ali, abre uma bueira, deu uma chuva, tá vendo que essa água está escorrendo dentro da estrada, abre a saída, né, com carrinho de mão, faz um monte de escora tempo a tempo, tem que querer trabalhar, tem que ter fiscalização, porque a pessoa quer um emprego também, às vezes não quer trabalhar, mas aí tem que ter serenidade e seriedade, ajuda muito a manutenção da área rural. É a mesma coisa você fazer um plantio de uma capinheira com esterco, com adubo próprio. A capinheira vai ser outra. Agora, se você jogar lá, não vai sair. Põe um cara que tem que trabalhar e vigia e tal, vai dar o resultado, vai evitar maquinário, vai evitar gasto desnecessário com conserva. Mas e aí? Vai abrir a cabeça dos dirigentes, quem é dono do cofre. Em 2022, se eu não me engano, o Marlon convidou a gente para uma conversa com a prefeita a respeito justamente sobre estradas rurais. E no dia a gente pautou isso para ela, que dentro do programa Estrada Rural, a gente precisava de uma pessoa responsável que fizesse esses trechos antes e anotasse tudo que era demanda daquele trecho, para quando a patrulha mecanizada chegasse com a patrulha adequada, com o volume de material adequado, e com o tipo de pessoal adequado para poder fazer aquele serviço. Na verdade, o que a gente ganha com isso é eficiência e menor tempo da prefeitura por quilômetro de estrada. E uma outra coisa que a gente tinha perguntado muito na época era a questão, Juiz de Fora é o único município que depende ainda, na sua grande maioria, de escória, resto de siderúrgica, né? Enquanto no passado a gente tinha, a Juiz de Fora ainda tem várias saibreiras legalizadas, só que a gente tinha parcerias com as saibreiras e a gente usava esse material para a estrada, que é um material infinitamente melhor do que o resto siderúrgica. E o outro problema sério que piorou muito nos últimos anos é a questão de quem opera essas máquinas. Os antigos operadores, principalmente das patrols, estão todos aposentados. E não teve nem curso de profissionalização das pessoas que assumiram essas máquinas, que eram os ajudantes, ou seja, o cara que trabalhava na enxada limpando as bueiras, assumiu hoje as máquinas para poder trabalhar, e eles não tiveram nenhum tipo de profissionalização, de curso, de atualização para poder trabalhar. Então, a gente perde um tempo muito grande para poder arrumar essas estradas e é feito totalmente de forma inadequada, né? Os caras hoje têm coragem de ir lá e colocar o meio da estrada mais baixo que as laterais. E como o João está mesmo falando, a água corre todo para o meio e destrói a estrada. Ou seja, a gente passa um período de 180 dias, teoricamente, que é o período seco da cidade, que dá para a gente fazer 100% dessas áreas rurais, e a primeira chuva destrói tudo. Destrói porque elas não foram feitas de maneira adequada. Então não é só ir fazer o serviço, mas hoje a gente tem X quilômetros de estradas feitas. Não, é fazer de forma adequada, justamente limpando as bocas de lobo, né? Cortando essas águas, abaulando essas estradas, usando o material adequado nessas estradas, e com isso a gente vai largar de ter um período de 365 dias que essas estradas não vão estar prontas, elas vão durar mais 365 dias, daqui a pouco a gente vai melhorando, elas vão durar mais, com isso reduz a quantidade de manutenção e o custo dessa manutenção também fica mais barato. A gente tem mais uma pergunta das ruas, vamos acompanhar. Meu nome é José Cândido Oliveira Neto. Como fazer para os jovens trabalhar na roça? Como fazer? Como fazer para os jovens trabalhar na roça? O seu dinheiro não corre na área rural, né, Marlon? Como é que vai manter a pessoa? Verdade, né? A gente vê muito o filho seguindo a profissão do pai, mas muitas das vezes quando o pai é produtor rural, o filho não está seguindo não, porque vê as dificuldades, vê que os ganhos são poucos, né? Vê um pouco ajuda governamental, por exemplo, o Plano Safra, Ricardo, que é um dinheiro subsidiado pelo governo federal para bancos que são credores de projetos rurais. Ele aumentou a taxa de juros nos últimos anos, então uma escadinha aumentando, enquanto a gente deveria estar pensando em diminuir, houve um aumento, quer dizer, então tem a dificuldade do produtor rural ir aos bancos, né, fazer aquele financiamento para que ele possa vir investir, não está valendo a pena.
É preferível ele tentar ver um outro negócio para ele, porque se for para depender dos juros governamentais, né, desse plano que está acontecendo aí, é ruim para o agronegócio do nosso país. Então, são N situações, governo federal, governo estado, né, e município, tem que ter uma política nacional, né, a junção dos 3 entes da federação e favorecer a fixação do homem no campo, né, favorecer a nossa verdadeira aptidão. A China, que tem 1,4 bilhões de habitantes, e nós com 250, 260, nós temos uma área agricultável maior do que a deles, né? Então, enfim, a gente tem capacidade de alimentar o mundo. Então, realmente precisa o Minas Gerais melhorou muito, né, na questão da exportação e também na produção, né? E foi o governador Romeu Zema, ele realmente teve uma política ali de favorecer o agronegócio. Mas, enfim, com as mudanças governamentais, né, então às vezes a gente vê foco de um governo e não tanto foco de outro. Então a gente precisa realmente de nós legisladores, eu, João do Joaninho, nós somos passageiros aqui na Casa Legislativa, mas nós colocarmos aqui as nossas ideias, fixarmos legislações para que os novos futuros, né, gestores da nossa cidade, né, façam ali a obrigação de legislação que nós aqui implementamos, né? Então realmente a gente precisa, a questão da taxa de juros é fundamental. Se você tiver um juros menor, vai ter mais investimento, né? Então, é isso que a gente precisa, de fazer com que, para que o jovem fique no campo, melhorar a questão econômica. E, obviamente, a parceria do Sindicato Rural com o Senar, né, atrair realmente adolescentes, né, a escolaridade também no ensino fundamental, né, ter sempre ali a Secretaria de Agropecuária, através, pensar em políticas que elas possam ali melhorar, né, e dar ideias, né, aquela criança, né, que está em formação, né, dela, do caráter, né, e aí que ela vai ver o que ela vai escolher para a vida dela, ver que trabalhar no campo vale a pena, ver que trabalhar no campo é saudável, ela vai ter uma vida feliz. É isso que a gente tem que mostrar para o nosso jovem. Dessa maneira, né, são situações que a gente vai poder reverter esse processo aí do êxodo rural. Eu preciso ir para a última pergunta das duas. Eu só queria ouvir rapidamente do Osni. O sindicato tem algum programa, algum projeto de dar capacitação a esses jovens para que eles permaneçam no campo? Alguma atuação nesse sentido? Tem sim, nesses 250 cursos, tem curso que exatamente que prepara, que incentiva de crianças, de jovens, para poderem ficar, dar continuidade em ser o sucessor do seu pai, do seu avô. Que é para ferrador de cavalo, né? Tem tudo. Curso para São vários cursos. Porque o jovem vai, ganha pão, depois do horário vai lá e... Roçador. Né? Para roçadeira, drone, gasolina, drone. Vários cursos. Tem drone hoje é uma realidade, né? Até mesmo pela escassez da mão de obra, ele vai sobrevoa a plantação, pulverizando, plantando, né, jogando a semente também. É uma grande evolução. Mas Juiz de Fora a gente ainda não vê muito esse mercado do drone ainda não. Longe, mas acho que é um mercado amplo para se entrar, né? Sim, mas já teve vários cursos de drone. Roçadeira, motosserra, enfim, trator. São muitos cursos mesmo. Melhorar o negócio está bom. Tá indo bem. Agora só falta a gente agora voltar mais, ligar mais ao produtor rural, como dos torneios leiteiros, que nós pretendemos fazer um bom trabalho também para poder recuperar essa imagem também, né? Então vamos à última pergunta das duas, então. Sou Fábio Closato e eu gostaria de saber como que a gente consegue ajudar os pequenos produtores rurais. Tem financiamento, como é que tem alguma forma de auxílio, subsídio para poder facilitar os pequenos produtores rurais e equiparar os grandes latifundiários? Vamos lá por parte. Se a gente parar para pensar, todas as perguntas estão bem interligadas, né? Todas elas. Num passado, a gente sempre teve uma base da questão do governo quanto à área rural, que no mesmo prédio a gente tinha Emater, IMA e Secretaria de Pecuária. A Secretaria de Pecuária, como o Mário disse, ela era responsável pela merenda escolar, pela compra de produtos do produtor rural, e do lado já tinha a Emater, quem fazia os projetos para o financiamento,
e tinha o IMA, que é onde você regularizava toda a sua parte documental, principalmente para pecuarista. Então, o produtor ele tinha uma casa onde ele conseguia chegar e resolver tudo o que era relacionado às dificuldades da zona rural. Hoje o IMA está lá no Santa Terezinha, né? Na EPAMIG. A Secretaria de Pecuária, sinceramente, eu não sei nem se ela existe, se ela tem um espaço fixo para receber o produtor. E a Emater também não sei onde que fica mais hoje. Mas se o produtor hoje precisar ir nos 3 no mesmo dia, ele perde o dia inteiro. Vai perder o dia inteiro e não vai conseguir resolver. O que o Marlon falou agora há pouco a respeito dos juros, a gente saiu de um juro de nem tanto tempo atrás de 2,5% para 8% subsidiado ao ano para pequenos produtores. De 2 para 8%? De 2,5% para 8%. E além do juro ter subido, a questão burocrática subiu muito. Antigamente, a prefeitura tinha um quadro de técnicos que ajudava, e esses quadros de técnicos estavam sempre ligados com a Emater e ligados principalmente fazendo parceria com o Banco do Brasil, que era o principal agente financiador bancário que trabalhava. Hoje todos os bancos têm. Por um lado facilitou, por outro lado perdeu um pouco esse vínculo direto com o produtor. Então o produtor tem que ir procurar e tocar o seu projeto sozinho, procurar quem vai fazer o seu projeto. Então dificultou um pouco a ele. Isso pega a questão do financiamento. A prefeitura tinha a questão das compras, né, de insumo. E aí eu lembro bem que algumas vezes a gente tentou influenciar e tentou ajudar um pouco nisso. O que acontece? Hoje, quando você faz uma venda direta para a prefeitura, você tem que entregar nas escolas, e às vezes o cara do Maitá ganhava, e a escola era lá do Caeté, e o cara do Caeté ganhava, e a escola era em Valadares. Né? Então, isso não era regionalizado. Então, assim, aparentemente é muito simples de equacionar tudo, né? A gente entender que o município é um município muito grande, que as políticas públicas têm que ser iguais para todo mundo, mas elas têm que ser centralizadas numa secretaria onde que o produtor consiga ter tudo o que ele precisa e que na hora que a política seja entregue no campo, que ela seja centralizada e regionalizada, né? Região lá da Zona Norte, região de Torreões, o Maitá, região de Sarandira, região dos Pires, Monte Verde. Voltando um pouco, ainda está ligado à questão de como fazer o homem do campo ficar, e o homem do campo, ele precisa que a educação funcione, ele precisa que a saúde funcione, ele precisa que as estradas funcionem, e ele precisa ter aonde vender e ser valorizado o seu produto. E hoje, infelizmente, ninguém fica sozinho, então ele precisa que o funcionário fique também, ou que o filho fique. Né? Então a gente precisa voltar a pensar em política pública nas escolas rurais, né? Fazer que a criança, desde lá da primeira série, ela tenha noções básicas de meio ambiente, noção básica de saúde, noção básica do que é uma plantação, do que é um animal. Né? E antigamente a gente tinha com a prefeitura hortas escolares, a prefeitura e a secretaria tinha um rapaz que era responsável por tocar as hortas escolares, então a criança tinha na escola os primeiros contatos com animais, com horta, tinha dentro da grade curricular falar um pouco sobre o meio ambiente, e hoje não tem nada disso, né? Deixa eu aproveitar a sua colocação só para te fazer uma pergunta rápida, em parênteses aqui. Ainda existe preconceito com as pessoas da área rural? Né? Eu acho que cada dia que passa se diminui, sabe? A parte de tecnologia rural veio para poder trazer um pouco o jovem para junto dos pais, né? Então, há pouco a gente estava falando a questão dos drones. Se antigamente a limpeza de uma área rural era braçal e que o cara conseguia ganhar, vamos falar em dias de hoje, R$100 por dia, de um trabalho braçal, que era horrível. Hoje, com o drone, ele ganha seus R$1.500, R$2.000 diário com um serviço que é sentado com joystick na mão. Então, assim, a questão tecnológica veio para poder ajudar um pouco as pessoas mais novas a ficarem no campo. Né? Então, a gente precisa entregar as ferramentas adequadas para que elas entendam que é possível ganhar um valor maior do que na cidade, ainda valorizando a herança que tem, as áreas que se deixam, e ainda ajudando os pais a continuar tocando sua produção, o seu negócio rural. Né? Bom, para as considerações finais, eu vou propor aqui os nossos 4 convidados, né? Eu vou começar com os convidados, porque o Mário e o João são de casa, a gente finaliza com os dois. Ao invés de a gente fazer as considerações finais, vamos fazer um diferente aqui.
Lá em casa a gente tem um mantra, eu e minha esposa, que a gente brinca com os nossos filhos, dizendo o seguinte: olha, não chega apenas com o problema, chega com o problema e já com a solução, para a gente tentar resolver. Não, porque o problema a gente sabe que existe. O que a gente precisa fazer é encontrar uma solução para aquela situação. Então, você trouxe no primeiro bloco uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi a cooperativa. O Marlon colocou o associativismo. Para você, essa é a solução, não total, mas é um começo para tentar melhorar a situação na área rural? Sim, eu acho que vai ser, e vai ajudar em muito. Que exatamente, ganhar, nós estamos comprando, digamos, de atravessador, nós estamos pagando caro. E fazer esse trabalho também para ver se vende também no sistema de cooperativa também, exatamente, que nós estamos perdendo na compra e estamos perdendo nas vendas. Então, o certo da cooperativa é exatamente para fazer com que? Para ganhar na compra e ganhar na venda. Então, eu acho que isso aí vai ser E já comparando já com cooperativo, que eu já fui cooperado, né, que já fui produtor de café, e tanto aqui em Juiz de Fora quanto lá em Apiacá, no Espírito Santo. Então, eu era cooperado aqui em Varginha, cooperativa de Varginha, e lá no Espírito Santo era na Cocafé, lá em Vitória. Então, vendi os cafés com um preço bem melhor e já aproveitava, às vezes, os caminhões que levavam o café já traziam os insumos. E no final isso dava aí um resultado aí de 30%, 40%, talvez até quase 50%, dependendo da época do pico do café. Então, esse sistema de cooperativa, eu já tenho essa experiência, já participei, e eu acho que isso é muito importante, por isso que eu vejo a necessidade que Juiz de Fora não tem. Não tem uma cooperativa, não tem uma central de compra. E eu fui também já panificador, e eu me lembro também que na época eu dei a ideia do pessoal da gente montar uma cooperativa dos panificadores. E foi uma luta danada, mas logo eu saí do ramo de panificação e eles montaram essa cooperativa. E eles estão numa felicidade tremenda, porque o negócio está dando um resultado monstruoso para eles. Ganha todo mundo, né? Ganha todo mundo. Você vê, tem mês de bater, parece 36%. Você pensa bem, olha que resultado. Não é todo mês, porque... E agora, a diferença que eu vejo que a cooperativa dos panificadores, ou seja, as panificadoras, trabalham com quase 600 variedades de produtos. E eu acredito que para a nossa aqui, que, conforme eu falei, que é voltada mais para o leite, o corte, praticamente a parte de plantação, que seria 3 blocos, que seria a parte de plantação, e a parte da ração animal, e a parte da ordem, digamos assim, para comprar todos esses produtos. E eu já fiz lá um levantamento, mais ou menos, assim, do que eu gasto de 1º de janeiro a 31 de dezembro, vai me dar lá um resultado de uns 60 a 90 mil reais a menos por ano. Então, eu acho que isso é muito importante mesmo. E, só completando, claro, a nossa região, há 30, 35 anos atrás, ela sempre foi muito mal vista economicamente. Mas, graças a Deus, e a implantação da ProLeite na época, daquele programa, que, por sinal, o professor Vladimir, na época, ele ensinou para nós que nós tínhamos que andar com as 3 pernas juntos, que seria a genética, a alimentação e o manejo. Nós aprendemos isso e colocamos isso em prática. Então já melhorou muito a nossa região hoje, baseada em 20, 30 anos atrás, devido a esse programa do ProLeite, que nos ajudou muito. E mais também uma participação da Emater, e agora também esses programas do Senar com a... Meu Deus, fugiu o nome aqui, da FAENG. Isso também está dando uma força, está ajudando muito. Então, eu acho que a montagem dessa cooperativa vai completar essa renda, a margem de lucro do produtor, devido aos melhoramentos que já teve. E, por sinal, eu não sei te dizer o número o percentual de leite que se produzia há 30 anos e hoje, mas aumentou muito. Então, hoje também nós estamos sobrevivendo aí, porque nós somos lutadores. Tem aquele ditado antigo que a gente trabalha de sol a sol. Eu já acrescento que muitos estão trabalhando de lua a lua. Que quantas ordenhadeiras já são ligadas 4 horas da manhã
e muitos são desligados às 8 horas da noite, quer dizer que tem lua 4 horas e tem lua 8 horas da noite. Então nós trabalhamos de sol a sol e de lua a lua. Então eu acho também que nós estamos sobrevivendo isso aí graças à saúde e à garra. Nós somos uns guerreiros. E quem produz leite hoje é guerreiro. Sobrevivente. É impressionante, porque a Embrapa não desenvolveu uma vaca ainda que não dá leite no domingo, e nem no feriado. Então nem folga tem. Então trabalha direto. Mas então eu acho que é muito importante, eu acredito que todos estão aderindo, estão aceitando essa ideia e todos vão entrar nesse barco. Obrigado, Osni, pela participação e agradecer ao Vladimir também. E o que você faria de imediato, então, Vladimir, para melhorar uma solução que você acha importante aí? A gente falou que os problemas para ser resolvidos são curto, médio e longo prazo, né? A curto prazo, hoje, o principal problema nosso são a estrada. Eu acho que é o primeiro ponto. Enquanto a gente não tiver estrada, os outros problemas são secundários, né? Se a gente não tiver como chegar e como sair, como escalar a produção, o resto ficou limitado. Seria melhorar mesmo a acessibilidade. A gente precisa melhorar a eficiência de quem trabalha com essas estradas rurais nossas. A gente entende que o custo é muito alto de manutenção das estradas rurais. A gente entende que a extensão da malha da zona rural é muito grande e a gente tem uma patrulha mecanizada muito pequena, né? Então eu acho que o que a gente precisava principal era melhorar a eficiência dessa patrulha mecanizada para que ela conseguisse fazer uma quantidade maior de quilômetros por dia e que esses quilômetros produzidos durassem mais tempo, né? Igual o João falou no passado dos conservas, eles tinham as estradas principais, uns trechos grandes que era de responsabilidade deles, que viravam o ano e elas mantinham, né, do mesmo jeito do dia que ela foi feita, né? E hoje, de novo, a gente mora na zona rural, lá de casa na BR, dá 4,5 km de trecho, e período de chuva, um dia por semana, meu funcionário vai fazer manutenção das estradas rurais, se não fizer, eu não tenho acesso. E do mesmo jeito que eu faço, muitos outros produtores fazem. Por conta própria. Por conta própria. Limpeza de roçada, de beirada de estrada, já tem uns 5, 6 anos que não é feita. Então, a gente precisa de ter acesso para chegar, para sair, para querer se manter lá, para o meu filho entender que não é sofrido ele querer tocar depois do meu negócio na zona rural, né? Acho que tudo vai começar pelas estradas rurais. Obrigado, viu? Agradecer ao vereador Joaninho também, suas palavras finais em relação ao que vocês têm feito aqui na Câmara, João, para melhorar isso aí. A gente está sempre atento, né? Todo dia, toda hora surge perguntas, né? Ali o pessoal perguntou, mas tem as reclamações, né? E normalmente é um dever da gente. A gente foi eleito pelo povo, as pessoas teve consideração em votar na gente, acreditando que a gente possa trazer aí dias melhores, né? Principalmente, no caso, eu que sou ligado à área rural, nasci na área rural, né? Então a gente é muito cobrado nesse sentido aí de trazer aquelas respostas, né? E a gente depende muito do poder público, né? O que depende só da gente, do gabinete da gente ou da Câmara em si, a gente resolve com facilidade, mas a gente depende do poder público. Ora é a prefeitura, ora é o Estado, você tem que entrar com a representação, ou você tem que ter uma linha direta com o deputado para poder estar abrindo alguma porta, porque você não pode ficar parado só cobrando a prefeitura, você tem que ir além, né? Eu tenho verba que manda para ajudar na saúde de deputado federal, aí você vai trabalhando de acordo com aquilo, com a necessidade, até chegar ao ponto final no homem do campo, que são as comunidades que sofrem mais, né? Eu não tinha oportunidade, vou falar dos jovens, né, que ela perguntou ali, mas se você não der uma condição para o pai, que o avô já cansou, passou para o pai, e o filho, o pai trouxe e conseguiu, às vezes, estudar ele, na maioria das vezes, né? Virou jovem e adulto, e tem vontade de ir para a rural, às vezes se forma como veterinário, ou como agrônomo, e às vezes tem uma pastaria, tem terra nua, aproveitada, que às vezes, né,
tivemos aí o problema do ITR, que subiu o preço, conseguimos controlar. Foi um debate ferrenho que temos aqui, para ajudar o homem do campo, para não tirar a oportunidade mais ainda do homem do campo, mas os jovens é penalizado. Por quê? Os juros de bancos, eles reverteram do que era. De incentivo, virou um lucro para o banco. E com isso, o pai já sofrido, tem às vezes uma estabulação boa, foi acompanhando pouco a pouco, na medida do possível, uma genética boa de gado, para gerar um leite. Vamos falar do leite, porque a gente vive mais do leite. É lógico que a gente abrange verdura, abrange tudo, mas vamos focar. O que acontece? Tem medo já de mexer com o banco, porque não sabe o dia de amanhã como é que vai ser. Muda o governo, entra o governo. Você vê que o governo anterior era de um jeito, esse que entrou já virou de outro. Então a gente fica... Então tem medo. E os jovens às vezes formam e não conseguem nem às vezes inserir. Podia estar lá na fazenda, no sítio, formou, doido para trabalhar, mas e aí? Quer o capital? Porque você precisa do capital. Não é que às vezes o pouco que o cara tem com o capital que ele consegue pegar emprestado, alguma coisa, fomentar, ele consegue girar e aí paga rápido e fica tudo na boa. Era para ser assim. Então, o homem do campo, na totalidade, na educação, está faltando. As estradas tem que trabalhar agora, Vladimir. Até são empresas contratadas que estão dando manutenção, porque o maquinário da prefeitura está sucateado, não tem funcionário, já não existe, né? Então, e está sofrendo também, porque depende de receber, estão tendo problema nisso aí também. Vários setores que o gestor sofre para gerar receita, para comandar, e com isso estoura a bomba no mais coitado, que é o homem do campo. Mas o que eu posso dizer para todos vocês, que estamos aqui na Câmara trabalhando atento naquilo que protege o homem do campo, do mais simples, plantador de hortifruti, no fazendeiro que tira 1.000 litros de leite, naquele que tira 10 litros, 20 litros, 30 litros. A gente tem que ter respeito por todos. E estamos aí, meu gabinete está aí à disposição aqui na Câmara, trabalhando, estamos atentos e pode contar com a gente. Vereador Marlon Siqueira, agradecer também sua participação e trazer um pouquinho, né, dessa solução. O que você, como vereador, pode ajudar nessas soluções que foram discutidas aqui? Ricardo, a gente assim, verificou aí, fez uma anamnese dos problemas, né, e para cada problema a gente espera que tenha uma solução e dá umas ideias também. O que eu disse anteriormente, né, não é presunção de estar sentado no lugar do executivo, não. A gente está aqui na Câmara, né, vereador João Joanim, para ajudar a gestão da cidade. Nós damos o bem comum, que seria a parceria entre executivo e legislativo, e um ajudando o outro. Não há aqui adversários. Pelo contrário, a gente quer realmente ajudar. Lamentavelmente, né, chegamos aí no 5º ano sem ter um parque de exposição, ele está lá parado. O que iria se fazer, que passou ele para o sistema previdenciário aqui do nosso município, mas ele está lá parado, não houve a venda dele, enfim. Então, perdemos a oportunidade de fazer negócio, do agronegócio aqui na nossa cidade. É o 5º ano consecutivo, a gente lamenta muito sobre isso. Falei isso reiteradas vezes, eu acho que é algo que sempre que a gente tem a oportunidade de conversar sobre o agronegócio aqui em Juiz de Fora região, a gente não pode falar dessa lamentável perda. Também falando com relação à pergunta do jornalista Ricardo Miranda, quando ele fala do orçamento de 6 milhões a menos. Então, é um remédio aí de curto prazo, né? Eu e o vereador João Joanim, nós vamos em conjunto tentar, né, passar aqui, mostrar para os outros vereadores a importância de nós suplementarmos economicamente essa secretaria. Eu estive conversando com a secretária Val, ela falou que ela está precisando de um veterinário, e esse veterinário é que dá inspeção para os produtos de origem animal, que é o Certificado de Inspeção Municipal, que é o SIM, que é um selo que dá garantia da qualidade do alimento produzido, seja ele embutidos, né, a charcutaria, seja ele laticínios, né, enfim. Então, a gente precisa de ajudar o homem do campo nesse sentido, né, dar meios para que ele possa difundir e de forma legal vender o seu alimento com seguridade alimentar, alimentos de qualidade dentro da prescrição sanitária. Então, isso existia no passado, hoje não existe mais. A secretaria não tem um veterinário. Eu vi uma briga aqui dentro da Câmara Municipal,
Municipal, numa discussão que a gente estava fazendo do ITR, estavam presentes o Osni e o vereador João do Joaninho, quando a secretária pediu para a secretária de Fazenda um engenheiro agrônomo para ajudar o nosso produtor rural, e ela ali, não, o engenheiro agrônomo vai ser só para fazer a análise do valor das terras aqui, só laudos, não vai poder ajudar o produtor rural, não, só vai poder fazer, laudar aqui valor para aplicação do ITR, né, que é do imposto. Quer dizer, quando houve lá no passado, Paulo do Carmo, né, que era o secretário do então prefeito Custódio Matos, criou a Secretaria de Agropecuária, dentre as determinações legais, né, ao estabelecermos a secretaria aqui no município, é o fomento agropecuário. E quando a gente fala de fomento é exatamente investir, né, é plantar uma semente para colher lá na frente. Então, o que a gente está vendo realmente é um retrocesso, né? Está retirando da secretaria recursos, né? O plano safra, né, o que é subsidiado para o produtor rural, diminuindo. A DAP, né, que é o documento de aptidão ao PRONAF, né, Programa Nacional da Agricultura Familiar, que era um trâmite facílimo, né, que se conseguia aqui no passado, hoje a gente não sabe. A Emater, assim, é o que você falou, né, está cada um num ponto da cidade, não há sinergia entre IMA, entre a Emater e Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Então, o que era fácil no passado, a gente, por questões até, nada difícil, não, mas uma falta de uma política, de uma diretriz, né, melhor, é esquecida, né? Então, o que a gente está apostando muito na secretária Val, ela está com muita vontade, né, de ajudar, e cabe a mim, o vereador João do Joaninho, aqui na Câmara, defendê-la, colocarmos emendas orçamentárias para ela, para que ela possa fortificar e ajudar o homem do campo, porque a gente deseja que a nossa cidade retorne ao passado, né, dar ali a titularidade do nosso país ser o celeiro do mundo, e Juiz de Fora tem, apesar de não ter terras altamente agricultáveis, mas nós temos aqui, estamos na região, no eixo, né, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, então pode fazer aqui um turismo de negócio, de agronegócio, e fixação do homem no campo, favorecendo também a agricultura familiar. 70% do que o brasileiro come vem da agricultura familiar. Então, a gente tem que ter esse pensamento como um todo. Não podemos esvaziar economicamente a secretaria. Pelo contrário, nós temos que fortalecê-la. Nós fizemos as legislações aqui, a Casa também apresenta a legislação, muitas das vezes o município não tem acompanhado. Eu tenho cobrado nisso com relação às estradas. A gente entrou com um projeto de lei onde o município mensalmente tinha que mandar aqui para a Casa um relatório do que os equipamentos das estradas vicinais têm feito na nossa cidade. Nunca chegou um relatório aqui. Então, cabe a nós, assim, também realmente cobrarmos, né, a efetivação das legislações que a gente apresenta. Às vezes são boas leis, mas são 15 mil leis aqui na Casa, né? Então, a gente fica aí, muitas das vezes, o Executivo se perde nesse excesso de legislação, mas cabe a gente, que é um defensor do homem do campo, defensor da qualificação de vida na zona rural, fazer cumprir essa legislação. Essa conversa foi até boa, que eu tenho que lembrar disso ao Executivo. Cadê o relatório aí desse ano? Obrigado a todos mais uma vez. Encerramos agora mais um Câmara Debate, um programa que vem para incentivar a discussão sobre assuntos importantes na cidade. Um dos objetivos do Poder Legislativo, esperamos que seja um espaço amplo, plural e inclusivo. Confira esse programa completo pelo canal da Câmara Municipal no YouTube. Obrigado pela companhia mais uma vez e até o próximo programa.